Agora vamos falar de e-commerce. Os números do comércio eletrônico cresceram 7,4% no último ano. O número vai à contramão da situação financeira do país. Mas ainda tem muita gente com receio de fazer compras na internet. Para falar sobre isso, estamos com um convidado especialista em e-commerce e inclusão digital. Cláudio Marcelini, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição dos seus telespectadores. Cláudio, a gente sabe que na internet existe muito isso de vazar informação. E quando se trata de dado bancário, a preocupação é um pouco maior. O que o consumidor tem que perceber para ele poder se proteger na hora de realizar uma compra? Então, na verdade, é isso que a gente vê por aí, essa prática que a gente conhece como phishing. O que é o phishing? Vem do phishing, pescar, em inglês. Na verdade, o cracker, que é aquele hacker do mal, ele desenvolve um programa e através desse programa que ele pode te enviar através de um SMS de celular, de um e-mail, de uma rede social, muitas vezes com um link anexo. Então vamos dar um exemplo que muita gente já deve ter recebido. Olha, faça a sua atualização no sistema do banco tal. Olha, veja, peguei o seu marido no flagra, olha as fotos em anexo. Esse tipo de e-mail que vai despertar naturalmente uma emoção naquele que está recebendo. E aí esse usuário desapercebido, desatento, quando ele faz o clique, por exemplo, naquele arquivo, o cracker que está do outro lado passa a sugar aquelas informações que são digitadas pelo usuário. Então muita gente pensa, olha, os crackers estão invadindo o banco. Não é bem por aí. Quem passa esses dados para o cracker é o próprio usuário que está desatento. O próprio Facebook ele já foi invadido, teve alguns dados que foram roubados já. Existe algum tipo de criptografia que é realmente segura para se utilizar na internet? Olha, eu sempre digo o seguinte, a partir do momento que você está na rede, você está exposto para o mundo. Então, quando você coloca a sua foto, quando você coloca os seus dados, inevitavelmente vão existir riscos. Mas você também não pode esquecer que as estatísticas, mostram que muitas vezes é mais seguro, com todos esses pormenores, comprar na internet do que comprar no mundo físico. Isso numa proporção de 5:1. Mas isso por quê? Veja, porque no mundo físico a gente também enfrenta desafios. Você vai comprar um produto numa loja, você não sabe a procedência, você não sabe se tem nota fiscal, você não sabe se vai ter uma garantia depois. Então, baseado nesses dados, estatísticas ainda mostram que é 5 vezes mais seguro você comprar na internet do que no mundo físico. Agora, evidentemente, alguns cuidados têm que ser observados. Por mais que haja as criptografias, e ao meu ver elas são muito seguras, o usuário despreparado é que muitas vezes acaba passando as informações sigilosas para o cracker. Não é a ferramenta necessariamente que foi invadida ou teve um bug na ferramenta. Isso é muito difícil e muito raro. E quando acontece, são mais voltados para sistemas de governo. Olha, invadiram a Casa Branca. Isso é um trunfo para o cracker. Roubar a senha de alguém que vai fazer uma compra na internet não faz muito sentido para esse cracker bem qualificado, digamos assim. Mas, de qualquer forma, alguns cuidados têm que ser observados. Por exemplo, tempo da loja, se tem um telefone fixo, se tem endereço, se o CNPJ bate. Semana passada, não sei se vocês acompanharam, uma cidade em Rio Grande do Sul, pequenininha, Pedro Lucena, teve 1/3 dos seus empresários, microempresários da cidade, tiveram os dados roubados pela internet e no Rio de Janeiro abriram empresas com aquele CNPJ e fizeram vendas na internet. Então, quando a polícia foi acionar, acabou acionando quem não tinha nada a ver. Isso também é muito comum na internet. A falta de segurança ela vai para o empresário e ela vai para o consumidor às vezes. Sem dúvida nenhuma. Na minha humilde opinião, eu acho que do mesmo modo que você tem o seu risco para comprar na internet, as ferramentas estão muito mais voltadas para proteger quem compra e não quem vende. Ao mesmo tempo que se gera um problema com a segurança, tem muita gente tentando criar soluções para isso. Exatamente. Eu acho que esse é o grande trunfo na internet. É você ter as ideias, desenvolver as oportunidades em cima dos problemas. Nós temos vários cases aqui no Brasil disso. Não, muito obrigada aqui, Cláudio, pela sua participação. A gente espera você em outras oportunidades aqui para estar falando sobre a internet e sobre empreendedorismo com a gente. Obrigado a todos vocês. O Notícias Agora se estendeu um pouco hoje, mas a gente fica por aqui. Tenha uma ótima semana e até quarta-feira. Notícias